Olá, muito obrigado por você estar no nosso canal. Hoje, diretamente do estúdio jornalista Mauro Nóbrega, nós temos um convidado, um porto-felicense da Gema. Ele é o comandante do policiamento do interior em Sorocaba. É o coronel Edson Luiz da Silva Cimeira. Coronel, muito obrigado pela sua presença aqui e por aceitar o nosso convite. Honra estar aqui falando com o Badu, né, que conheço há muito tempo, né, inclusive já me entrevistou desde o início da minha carreira, quando eu era tenente, e também ao público maciço aqui de Porto Feliz e de outras cidades também que vão acompanhar pela internet, né. Então eu estou à disposição para a gente conversar, é uma honra. Obrigado. É bom ser comandante, não? Sim, ser comandante é uma missão que ela é muito gratificante pessoalmente, ela é desgastante, né, e ela é de muita responsabilidade, né. Nós temos muitas pessoas que dependem da gente, das nossas decisões. O trabalho policial ele já é assim, né, muitas pessoas dependem desse trabalho, dependem da atuação do policial, e nós como comandantes, além da responsabilidade com a população, com as atribuições da polícia, temos também a responsabilidade em relação aos policiais, aos integrantes de quem está sob o nosso comando. Então, é muito preocupante em relação a fazer um bom serviço, porque muitas pessoas dependem de decisões nossas. Então nós, né, ou eu, falando na primeira pessoa, né, rezo todos os dias. Peço a Deus que me ilumine para que adote sempre as melhores decisões possíveis, porque essas decisões muitas vezes acabam interferindo profundamente na vida das pessoas, né? Hoje nós temos um efetivo no CPI 7 de mais de 3.500 policiais, né? E uma determinação, uma mudança de rotina ou qualquer coisa no sentido pode interferir na vida desses profissionais. Então, internamente, de grande responsabilidade, externamente da mesma forma, né? E é a atividade normal da polícia. Então, por isso que eu disse que é um misto, responsabilidade, mas também muito gratificante, porque nós podemos agir, nós podemos fazer dentro da polícia e muito mais fora, em relação à população. São 78 municípios? São 78 municípios. Por isso que é o sétimo, quer dizer, 1/7 do estado. Quase, né? Porque foi, eu acho que o sétimo a ser criado. Né? Havia uma estrutura antiga da polícia, isso lá no início de 1900, né? Onde haviam 7 batalhões, que chamavam batalhões de caçadores na época. Né? E ficavam em São Paulo, que deu um embrião à rota, o segundo ficava em Campinas, o terceiro em Ribeirão Preto, o quarto em Bauru, o quinto em Rio Preto, o sexto em Santos e o 7º em Sorocaba, 7º Batalhão de Caçadores. E essa era uma estrutura mais ou menos básica, eram os pilares da corporação há muito tempo atrás. Então, do número 7, isso foi modificando com o tempo, os nomes, a nomenclatura, e hoje se chama CPI 7. Mas é decorrente dessa função histórica, dessa parte histórica da própria fundação da polícia, né? A Polícia Militar ela completou no ano passado 190 anos, né? E essa estrutura que eu falei tem, acredito eu, aí por volta de uns 100 anos ou até mais, né? Então, dessa denominação da região de Sorocaba ser a sétima região, nós temos aqui hoje o CPI 7. É muita gente. É bastante gente, né? A população é grande, é uma área que começa, assim nós falamos a grosso modo, a divisa da Grande São Paulo, lá na divisa com Barueri, né? E depois ali de Araçariguama, Vargem Grande Paulista, já começa toda a área. Araçariguama, inclusive, é da área do CPI 7, e ela forma um corredor até a divisa com o Paraná, né? Riversul, Itararé, faz divisa também com a parte de registro, né? Algumas cidades lá, e também com a região de Campinas, Limeira, são todas regiões limítrofes. É uma área bastante grande, uma área que tem locais diferentes, né? Nós temos aqui a região metropolitana de Sorocaba, que tem uma característica, tem as cidades como São Roque, por exemplo, que são divisa com a parte metropolitana de São Paulo, e nós temos cidades pequenas nesse intervalo de municípios, até mesmo
cidades que acabam apoiando muñas vezes ações no Paraná ou recebendo apoio de alguma ocorrência, alguma coisa em relação ao Paraná. Há uma interação na divisa São Paulo-Paraná. Então, muitos locais, cada um com a sua peculiaridade, né? A Polícia Militar do Estado de São Paulo é realmente a melhor do Brasil? Eu acredito que sim. Né? Eu, como integrante da Polícia Militar há 32 anos, né, conhecendo toda a sua estrutura, toda a sua organização, hoje em dia, o seu profissionalismo, essa é a palavra que mostra a polícia hoje. Os policiais são profissionais, eles sabem o que estão fazendo, né? Desde o soldado mais recruta, que nós chamamos, né, o soldado mais novo, até aquele antigo. Todos sabem o que fazem, porque são profissionais, são treinados, recebem os ensinamentos básicos, né? E isso reflete no serviço. Claro. Nós temos aí uma produtividade muito grande, uma organização muito grande. Nós temos aí por volta de 85 mil policiais na ativa hoje, né? Então imagine uma tropa disposta no terreno do estado de São Paulo, um estado aí com mais de 40 milhões de habitantes, com toda a sua pujança, tudo que circula aqui no nosso estado, e uma polícia desse tamanho. Se não houver uma organização, se não houver um profissionalismo, não existe qualquer tipo de controle desse trabalho. E a gente vê justamente o inverso, né? As respostas são muito positivas, a quantidade de armas, de drogas apreendidas, de indivíduos presos, é algo assim assustador quando nós vemos os números, né? Até tem uma estatística, se quiser eu passo para você. Dando um exemplo fracionado, nós temos aqui no nosso Copom de Sorocaba, que envolve os 78 municípios, uma média de 4.200 ligações 190 cada 24 horas. Nossa. Então nós temos toda essa quantidade de pessoas que ligam para a polícia dentro de 24 horas. Né? Dentro disso, existe uma pequena parte hoje em dia, que melhorou bastante nesse aspecto de trotes, né? Mas o restante são pessoas que buscam a polícia, que sabem muitas vezes que é a única instituição que está à sua disposição, 24 horas em todos os locais. Não existe cidade, por menor que seja, no estado de São Paulo, que não haja polícia militar nas ruas 24 horas. É verdade. Agora, na década de 90, havia muita dificuldade na admissão de soldados. E eles acabaram, eu me lembro muito bem, e acabaram dando uma diminuída na exigência intelectual, por exemplo. Isso ainda ocorre ou não? Nesses exames admissionais? Então, nos exames admissionais, nós podemos verificar a quantidade de candidatos que se inscrevem e a quantidade muito pequena que é aprovada. Isso é o melhor parâmetro que nós podemos ter. Né? É verdade. Nós já tivemos algumas empresas, vamos chamar assim, né? Pessoas jurídicas que fizeram o nosso concurso, né? Sendo modificado. Hoje nós temos a VUNESP, que faz um concurso, uma empresa uma entidade muito séria que faz concursos não só para a polícia, né? Para outras entidades. E a quantidade de pessoas que se inscrevem e a quantidade de pessoas que são aprovadas mostram que se pega realmente os melhores. Que bom, que bom, porque eles foram obrigados. Eu lembro na época que era um coronel amigo, e ele me disse que eles tiveram que baixar a qualidade porque não havia pessoas querendo vir para a Polícia Militar. Então precisavam baixar, porque não passavam, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, coronel. O profissional, ele está realmente preparado para ajudar a população, ou isso simplesmente é um marketing? De forma alguma. Não é um marketing. Não, né? Simplesmente. Também é um marketing. Sim. Né? Logicamente. Mas o profissional ele tem todas as condições de ajudar as pessoas. Inclusive, a quantidade de matérias que são relacionadas ao auxílio do cidadão é muito grande. Né? Então, a polícia é vocacionada e ela faz isso todos os dias. Nós tivemos, na semana passada mesmo,
tossir um pouquinho? Pode ficar tranquilo. Tá. Nós tivemos na semana passada lá no Palácio dos Bandeirantes, onde policiais militares e também bombeiros de Sorocaba foram homenageados pelo governador do estado, inclusive receberam até uma medalha da Defesa Civil, né? São policiais do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais, que é para o maior enfrentamento da criminalidade organizada. Mas deu uma chuva muito forte na semana anterior em Sorocaba, tiveram pessoas que precisaram de auxílio, eles foram às ruas e salvaram diversas pessoas, inclusive com vídeos que circularam pela internet, pela própria televisão, né? Foi passado esses vídeos, né? Então isso mostra a vocação do policial. Ele não consegue observar uma pessoa em aflição e não ajudar. Isso a gente já sabe até de casos que estão apaisando e acabam ajudando. Muitos casos, né, de o policial militar não estar naquele momento no horário de serviço, né, e aderem ao serviço, por isso que se fala que o policial, ele é policial 24 horas, Sim. E muitas vezes se exige dele isso, realmente, né, e ele acaba agindo como policial. Existe uma figura que chama adesão ao serviço, ele adere ao serviço e começa dali por diante a atuar realmente como policial, né. Você acha que eles ganham pouco? A polícia sempre precisaria ser mais valorizada, né? Nós tivemos aí se nós fizermos uma curva do tempo em relação ao salário da polícia, né? Ele tem altos e baixos. Nós tivemos recentemente aí 20% de aumento, né? E sempre esperamos um reconhecimento salarial também condizente com a função. Nós pegamos aí um soldado, por exemplo, que nós falamos agora do ingresso. Ele demora 1 ano após aprovado no concurso, ele é chamado, ele vai fazer 1 ano de escola, em período integral, né? E ele sai com um nível superior hoje da escola de soldados. Daí ele passa por mais um tempo de estágio probatório. Para mim é novidade isso. Sim, é reconhecido pelo MEC, né? Pelas entidades relacionadas ao ensino do Brasil. Ele sai hoje como tendo um curso superior. Quando ele é diplomado como soldado da Polícia Militar, ele recebe o seu diploma de curso superior. Puxa vida, eu não sabia disso. Sim. Estou aqui declarando minha ignorância sobre isso. Por isso que eu falo, cada vez a polícia ela é mais capacitada. Sim. Né? Ela é mais preparada. Né? Inclusive, nós vivemos num momento da nossa sociedade que as informações e a quantidade de coisas que as pessoas têm que saber ou procuram saber é muito grande, né? Se fala até de tempos líquidos, de que hoje em dia qualquer criança de 7, 10 anos teria a quantidade de informações de um sábio da antiguidade. É verdade. Né? De tanto que ele tem essas informações. E a Polícia Militar não é diferente. Então é 1 ano de formação e ele passa por 2 estágios, né? O primeiro que é o básico, o segundo é o chamado específico, onde ele já começa a fazer estágios, mas está na escola. Eventualmente ele sai às ruas acompanhado, já fazendo um estágio prático nas suas funções. Coronel, quantos são expulsos por ano? Isso também varia em relação ao tempo. Nós temos aí, não temos uma média um parâmetro mais seguro, né, de dizer quantos que saem por ano, que são expulsos, né, ou expulsos ou demitidos, são 2 institutos que existem na polícia, né. Todos que são expulsos ou demitidos passam por um processo. Existe um processo sobre o crivo da ampla defesa, do contraditório, processo administrativo, né? Tem todos os regramentos para esses processos, né? Que é o nosso CD ou PAD, são 2 processos que verificam se ele está capaz de permanecer ou não nas fileiras da corporação, e depois disso há um estágio, há uma valoração do nosso comando geral, que vai o comandante geral decidir, em última instância, se ele permanece ou não. Nós temos, assim, ao longo do tempo, maior número e menor número. Isso, muitas vezes, não reflete exatamente a quantidade de infrações ou não. Por quê? Vou dar um exemplo simples que me veio agora na cabeça. Logo no início da minha carreira, quando eu era tenente, eu não lembro exatamente qual foi os anos, houve uma demanda judicial que os policiais militares seriam expulsos apenas por decisão
do Tribunal de Justiça Militar. Sim. E não mais uma decisão administrativa da polícia. Aí o que aconteceu? A polícia acabou enviando por um tempo, né, todos os processos que estavam em andamento ao Tribunal de Justiça Militar. Mas havia uma demanda ainda em aberto. Depois foi decidido que não, que permanecia, e que é o que a lei diz, né, que o comandante-geral é a autoridade com atribuição para decidir, né, depois do processo legal administrativo que é feito. E houve um retorno desses processos da Justiça para a Polícia Militar. Aí, nos anos seguintes, como houve um represamento, vamos chamar assim, de processos, no ano seguinte, ou nos anos seguintes, próximos ali, houve um aumento grande. Mas isso refletiu não a questão do aumento de transgressão ou coisas desse sentido, e sim um aumento processual. Então, isso acontece bastante. Então, há, às vezes, situações que demandam maior ou menor número, né, de expulsões e demissões. Então, não é possível falar assim qual seria a quantidade que sai, né? Nós já tivemos anos aí que eu lembro de 500 policiais militares, né? Lembrando do efetivo grande da Polícia Militar, né? E tivemos anos com menos de 100 policiais militares demitidos ou expulsos, né? Então, isso é sazonal, isso às vezes tem a ver com o momento processual, né, para se determinar quantos fazem. O importante é frisar, já tocando nisso, que a Polícia Militar, né, como eu disse no início da nossa conversa, ela é muito rigorosa quando se fala em apuração, se fala hoje em dia, se cobra muito do policial o profissionalismo, né? Às vezes até uma situação mais leve aos olhos de algumas pessoas pode levar a uma expulsão de um policial militar. Por exemplo, vou dizer uma situação hipotética, não de ninguém específica, mas que já aconteceu. Sim. Hipotética que já aconteceu, tá? Um policial militar acaba se excedendo e acaba desferindo 1 ou 2 tapas no rosto de uma pessoa durante o atendimento de uma ocorrência. Se ele foi desacatado, se ele foi agredido, ele pode se defender, ele pode prender a pessoa e deve prender a pessoa por desacato, né? Mas não, por exemplo, efetuar, tapas no rosto de uma pessoa, né? Às vezes, aos olhos de alguém que vê até uma filmagem, vê a pessoa ofendendo o policial, pode falar assim, não, mas ele foi provocado, ele não tem sangue de barata. Mas isso não é o profissionalismo. Não. Ele é preparado justamente para enfrentar essa agir em situação como essa, né? Seja situações muito mais graves, como alguém atirando nele, muito mais difíceis, um roubo de caixa eletrônico, onde fecham a cidade e dão um tiro de fuzil nele, até situações mais menos graves, né? Bem menos graves em termos criminais. Então se exige dele o profissionalismo. E a corporação é muito rigorosa nisso. E ele acaba respondendo o processo e acaba, muitas vezes, indo embora da polícia. Eu sei que o Tribunal Militar é bem firme. Agora, como é que você, particularmente, lida com a imprensa? Uma vez comandante, comandante sempre é não é que seja o alvo, mas sempre alguém a ser ouvido ou filmado. Sim, com certeza. Primeiro, a imprensa é sempre bem-vinda. Eu acho que a imprensa é uma aliada da polícia, né? E quanto mais informações ela tiver da polícia, mais ao lado da polícia ela fica. Mesmo que seja contra? Mesmo que seja contra, porque um comandante, se espera dele também que se houver um fato negativo, ele realmente expõe esse fato negativo. Sim. Não tenta esconder ou falar de uma outra maneira. Sim. Né? Então, quando há aquela ligação de confiança entre a corporação e a própria imprensa, a imprensa ganha, a polícia ganha e mais ainda, a população fica sabendo mais de forma realista, né, o que está acontecendo com a polícia. Hoje em dia nós temos muitas coisas da polícia que são publicadas pela Secretaria de Segurança Pública, pelos órgãos, pelos canais de divulgação da própria Polícia Militar, né? Temos o Facebook, Instagram e outros vários canais digitais da Polícia Militar, né? Canal de YouTube, toda essa mídia social tá lá. Que são canais oficiais da polícia, que dessa forma transmitem exatamente o que está acontecendo na polícia. Que às vezes não é até por qualquer outra intenção, mas se acaba divulgando uma notícia que ela traz ou uma parte da notícia, ou ela traz algo que não está completo, mas por falta de informação. Se houvesse a informação total
do que ocorreu, talvez a notícia fosse veiculada de forma diferente, né? Eu falei o número que nós temos aqui de ligações ao 90, né? Média de 4.200 ligações ao 90 por dia nesses 78 municípios nossos aqui, né? Se a gente colocar isso em relação ao estado de São Paulo, nós vamos ter um número gigantesco, Sim. muito maior que isso. Sim. E isso, né, nós podemos dizer que uma grande parte disso gera ocorrências, geram intervenções da polícia. A polícia vai, atende a ocorrência, seja ela mais simples ou mais complicada. Muitas vezes a polícia se depara com a ocorrência, não houve nem a ligação 90, mas ela se depara com a ocorrência, e a gente vê que os fatos negativos que infelizmente acontecem, e como somos falhos, humanos, vão continuar acontecendo, né? A gente quer cada vez que aconteça menos, né? Mas os fatos positivos são, assim, enormes em relação à proporção dos fatos negativos, né? Então, essa proximidade com a imprensa, ela é muito boa. Eu sempre fui muito receptivo à imprensa, né? Como oficial da Polícia Militar. Sou testemunha. Agora como comandante da região de Sorocaba também, até quando estava no presídio, comandando o presídio da Polícia Militar, né, eu dei entrevista a rádios, né, recebi membros da imprensa no presídio, né, e é uma situação até, assim, sui generis, porque você fala assim, existe um presídio da Polícia Militar, né, então isso seria algo muito negativo. Mas se nós observarmos o que acontece naquele presídio, a quantidade de policiais que vão àquele presídio, né? A quantidade de policiais que mesmo sendo expulsos, né? Que muitos que estão lá acabam sendo expulsos, né? Da polícia, não voltam a delinquir depois como pessoas, né? É uma terapêutica diferenciada, tanto é que o próprio presídio já recebeu o reconhecimento de ISO 9001 e outros vários prêmios de qualidade, né? Tem inclusive curso superior que funciona lá dentro para os presos, é algo assim bem diferenciado de outros presídios. Aquilo, com o conhecimento da população, quem não tem muito proximidade com o presídio da Polícia Militar, né, o presídio militar Romão Gomes, acaba sendo algo extremamente positivo, que mostra a seriedade das apurações, a quantidade pequena de policiais militares em relação ao número de integrantes que acabam sendo mandados ao presídio por ordem judicial, né, seja da Justiça Militar ou da Justiça Comum, né, depende a natureza do que cometeram ou estão sendo acusados de terem cometido. E mostra a organização e a forma com que se aplica a lei lá dentro. Que talvez seja um dos únicos, né, não posso falar o único, mas um dos únicos presídios do Brasil que aplica efetivamente a lei de execução penal, né, e outras legislações que, pela natureza do presídio, é possível se aplicar, né. E o resultado da ressocialização é muito importante e a organização para que isso aconteça também é muito atuante. Então, voltando no início da minha resposta, a proximidade com a imprensa é excelente. Que bom. Como é que você vê a corrupção? A corrupção... Entre os policiais. Sim. A corrupção, de maneira geral, é algo que nós vemos desde a antiguidade, né? Inclusive tem até trechos da própria Bíblia, né, que falam de corrupção lá na época de Moisés. Uhum. Né? E ela vem com o ser humano, porque ela é uma falha moral, vamos dizer assim, do ser humano. Né? E o policial militar é um ser humano. E ele pode cometer atos irregulares. Mas como eu falei no início da nossa conversa, o policial militar ele é esclarecido, ele é profissional. Se ele comete um ato irregular, principalmente em relação à corrupção, é porque ele quer, né? E ele responde nas penas da lei, não é verdade? E sendo detectada essa corrupção, ele responde como qualquer outro outro funcionário público ou policial de outra polícia, né? E a Polícia Militar, como eu disse, e foi até dito por você mesmo, né? É muito rigorosa nas apurações, né? Ela preza muito por essa moralidade. Então, o policial militar, se porventura, né, aquele indivíduo que está como policial militar acaba cometendo um ato de corrupção, ele responde penalmente. Administrativamente, vai ser expulso da polícia, né? E é uma falha do ser humano. Né? Lamentável, mas é.
Lamentável, mas né? Nós vemos aí em todos os locais. Sim. Né? Seja a pequena ou a grande corrupção. Não tenha dúvida. Que são corrupções. Exatamente. Foi a semana retrasada que saiu uma notícia sobre alguns policiais da rota dando cobertura a traficantes. Certo. Aquilo caiu tão mal, e não é, claro que é verdade, não há intenção de a imprensa inventar aquilo ali, não é? Sim. Foi provado, né? Da rota, quer dizer, uma corporação que eu lembro, não sei se você lembra, mas no governo de Franco Montoro, ele quis tirar a rota e saiu uma pesquisa, 84% da população pedia a permanência da rota. Então é uma corporação de elite. Agora, dando guarida a bandidos, fica um negócio, não fica uma coisa realmente doída? Sim, essa é uma notícia extremamente negativa, né? E eu não conheço os pormenores de tudo que foi noticiado, né? Eu li o que foi noticiado pela imprensa, mas eu não tenho condições de comentar o que aconteceu, porque eu não tive acesso a processo, a nada relacionado a isso. Mas o que eu posso dizer, a rota é um ícone da Polícia Militar. Claro. É uma tropa de elite. Sim. Né? E, infelizmente, pode acontecer, eu não estou condenando esses policiais, né, que foram noticiados lá, mas pode acontecer falhas. Pode acontecer, como a gente estava falando agora aqui, né? Isso vem do ser humano. As instituições a gente pode preservar e pode dizer que são instituições sérias, mas muitas vezes quem está ali, um ou outro acaba tendo um problema. Isso a gente vê em todos os lugares. Sim. A gente pode ver, por exemplo, nos outros poderes, pode ver em organizações, pode ver em igrejas, como são noticiados todos os dias também, né? Se nós procurarmos aí. Mas o que eu posso dizer em relação à rota, que é um ícone, é uma unidade, talvez uma das mais queridas pela população da corporação. Sim. Extremamente preparada, são os policiais muito preparados, policiais que enfrentam o crime organizado de frente, né? Estão ali no combate do dia a dia, né? Tudo que é mais pesado, a rota está à frente, né? E não é de hoje isso. Sim. Então é uma instituição que merece muito respeito e é querida pela corporação. Agora, desvios de conduta, quando descobertos, respondem, como a gente disse, né? Pela forma da lei. E que não manche a corporação. Sim. Não é? Principalmente, como você disse, é uma tropa de elite. Que não manche. São alguns, claro que não vamos condenar todos, não. Alguns policiais que foram da rota que estavam fazendo esse serviço de guardar o pessoal da facção, né? Mas é uma pena. É uma pena que é pago pelo contribuinte. Não é? Eu sei que a Polícia Militar é uma instituição séria, leva as coisas seriamente, mas 85 mil homens. Sim. Fica querendo Moisés no deserto, você não sabe. Sim, podem acontecer desvios. Sim. A tropa hoje, né, como eu disse, até o mais novo dos soldados que é formado, ele sai um profissional de polícia, né? E se exige dele que ele seja profissional na essência da palavra. Ele é contratado pelo Estado com o dinheiro do contribuinte para fazer determinada função. Ele não pode deixar de fazer e nem fazer diferente ou para mais. E nem reclamar do salário também, porque quando ele foi fazer o exame, ele já sabia quanto ia ganhar. Sim. Mas é que depois de 6 meses ele já começa a reclamar como os antigos, não é isso? Todo mundo quer ganhar mais. Isso é natural. Né? Agora, se ele busca um salário de um padrão de vida diferente, ele deve buscar talvez uma outra carreira. Né? Sim. Porque nós temos como eu disse lá no começo, quando foi falado lá da valorização, né? Um patamar. Esse patamar ele pode variar um pouco no tempo, mas aquele padrão ele não muda muito, né? E é o que se tem, é a realidade que nós temos, né? E é o que eu vejo na pele há 32 anos como policial militar e como filho de policial militar também de mais de 30 anos, eu não vejo nada diferente disso. Então, como foi até dito por você, Badu, se ele quer ter um salário diferente, né, em termos assim do que ele pode
ter na polícia, ele deve buscar o crescimento na polícia, galgar postos, graduações na polícia, ou buscar uma outra carreira que seja mais rentável, né? Porque não existe um salto muito grande. E a gente conhece também, Porto Feliz foi exemplo disso, de policiais que simplesmente, no horário de trabalho, eles eram policiais, em outro eles eram comerciantes, mas não aceitavam nenhum tipo de suborno, nem entravam na corrupção. Quer dizer, sim, quando você quer trabalhar certamente, corretamente, você vai fazer a coisa certa. Sim, o que se busca é que não haja, de forma nenhuma, uma atividade paralela do policial que atrapalhe ou envolva a atividade principal, né, que é a atividade de polícia dele, né? Isso é essencial, né? E hoje nós temos até a própria atividade delegada e a atividade chamada DGEM, né? Onde o policial militar no horário de folga ele trabalha para a própria polícia, né? Também. Ele ganha diárias no seu serviço que ele trabalha de folga. Sim. Então, muitos que até poderiam estar fazendo outras atividades estão trabalhando na própria polícia, né? Voluntariamente, em seu horário de folga, se inscreve e acaba tendo um aumento, né, entre aspas, do seu salário porque ele trabalhou a mais, no seu horário que seria um horário de folga, né? Então, vejo que há grandes possibilidades para o policial militar manter seu compromisso, e quando ele se forma em qualquer escola, né, de cumprir as leis, de proteger as pessoas, né, e de chegar a dar a sua vida, muitas vezes, a quem ele não conhece, né. Isso daí é o juramento que ele fez, é o que se busca dele. E o parâmetro de tudo é a lei. O relacionamento da polícia militar com a polícia civil, como é? Relacionamento institucional, muito bom. O relacionamento entre pessoas vai depender de situação a situação. Eu, em 32 anos, sempre me dei muito bem com a Polícia Civil, com os profissionais da Polícia Civil, né? E o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil são interligados, né? As apresentações das ocorrências nas delegacias de polícia. Hoje, em termos de comando, temos lá o nosso delegado, o D-Interset, que é uma pessoa muito parceira nossa. Nós conhecemos aí muitos delegados, sou amigo de delegados de polícia, pessoais inclusive, né? O próprio Dr. Urban, né, que foi comentado Urban aqui, muito conhecido, né? E outros grandes delegados de polícia que nós tivemos e também integrantes da corporação que não são delegados. Então, pessoalmente, nunca tive qualquer problema com a Polícia Civil, sempre trabalhei de forma entrosada e busco dessa maneira. Quando cheguei em Sorocaba, tivemos contato já no primeiro dia com o delegado do D-Interset e já estreitamos relacionamentos. Ele já me conhecia um pouco também, né? E é uma coisa muito interessante. Qualquer coisa, WhatsApp, ligação, já o visitei, ele me visitou, fora as reuniões protocolares, né? Então, na área do CPI-7 nós temos uma parceria. E isso que se busca. Porque sem a parceria fica difícil. Fica difícil, claro. As forças policiais ela tem que atuar de forma concatenada, de forma onde haja a parceria. E não só isso. As forças do bem, as forças que estão aí na sociedade, eles têm que estar junto com a gente, né? Seja aquela organização que trabalha com crianças, que vai formar né, a educação daquela criança, seja outras instituições não governamentais, igrejas, tem que estar entrosada com o trabalho do Estado. Nós estamos falando aqui da polícia, né? Porque não há outra maneira. Se não for junto, a gente não também consegue. Acho. Então, eu dou um exemplo, se eu puder até dar um exemplo. Claro. Havia em Sorocaba, quando eu cheguei lá, um problema instalado muito grande em relação a pancadão, né? Então, muitos pancadões na cidade, né? E quando eu cheguei lá, estava pegando fogo, quer dizer, estava assim, muito na mídia, em evidência, e realmente estava assim um movimento muito grande em relação a isso. E esse tipo de atividade que acontece em todos os lugares, São Paulo acontecia muito, comandei lá 1 ano e 7 meses o CPAM-11, que é lá na zona leste de São Paulo. Nós tínhamos assim muito mais do que Sorocaba, né? E se não houver um entrosamento das forças vivas da sociedade,
dos órgãos públicos, não se consegue minimizar o que atrapalha a população, né? Não se busca que a pessoa não tenha seu divertimento, não possa sair às ruas, nada disso. Mas muitas vezes acaba extrapolando, né? E a polícia tem que atuar. A partir do momento que a polícia chega num local desse e há a necessidade de uma dispersão, de se adotar algo de uma atividade de choque, jogar uma granada, jogar gás lacrimogêneo, qualquer coisa nesse sentido, todos perderam. A polícia perdeu, quem está ali perdeu, e a sociedade perdeu e não se resolveu nada, né? Só criou-se riscos para todo mundo, uma animosidade. Se a polícia chega no local, já está instalado, ela não tem, às vezes, como fazer nada. Porque se ela tentar fazer, ela vai ser hostilizada. Isso que acontece na prática. Jogado garrafa, pedra, até tiros, né? Em algumas situações já aconteceram em relação aos policiais, e eles se defendem, né? Ou eles têm que usar de força legal, isso daí não é nada de ilegal, é legal, que manda a lei, para se retirar. Só que existe uma situação que quem está comandando essa situação deve gerenciar os riscos dela. Sim. Qual é o maior risco nesse momento aqui? Eu fazer uma dispersão ou eu aguardar um melhor momento? Ou até aguardar que se acabe aquela aglomeração. Evitar que outras pessoas cheguem. Porque se você for fazer, por exemplo, uma dispersão próximo de uma avenida movimentada, não precisa ser na avenida, mas próximo de uma avenida movimentada, próximo de uma rodovia, você pode causar uma correria e um atropelamento. E isso a polícia não quer, de forma alguma, que alguém seja ferido numa situação dessa. Então, o que nós fizemos lá em Sorocaba? Procurei a prefeitura, que já era parceira da Polícia Militar, né? E fizemos um trabalho junto com a prefeitura, solicitei um apoio maior da prefeitura, a Polícia Civil, a prefeitura com seus órgãos, trânsito, guarda municipal, os fiscais de higiene, fiscais de postura, alvará, né? O conselho tutelar veio até o local e nós começamos a fazer operações integradas que vão até hoje, né? E em pouco tempo esse problema foi muito minimizado, né? Eu vi bastante minimizado. Eu vi isso pela imprensa. Só que é algo muito trabalhoso, demanda um emprego muito grande de efetivo, né, para que se faça isso, para que haja um resultado. Então existe uma estratégia de ocupação do terreno antes de se instalar, de fiscalização antes da tropa chegar, de estabelecimentos, de locais que já estão talvez proporcionando alguma irregularidade, né? E é feito um trabalho conjunto, né? Chegou a ter, por exemplo, menor de 16 anos de idade encaminhado pelo Conselho Tutelar aos pais, porque estava bebendo na rua, né? Algo assim, até diferente da gente ver em uma situação normal. Isso de madrugada, que estavam num local vulnerável, né? Então, esse trabalho conjunto que deu o resultado. A prefeitura não ia conseguir sozinha. Verdade. A Guarda Municipal não ia conseguir sozinha. E a Polícia Militar também. Então, o entrosamento com os órgãos de segurança... Unir forças. Com a Polícia Civil, com todas as instituições que buscam o bem, são fundamentais. Verdade. A adoção das câmeras pelos policiais, você vê isso como uma parte positiva? Extremamente positivo. Para mim mas agora tem gente que não gosta. Extremamente positivo, né? Eu andando com uma câmera, se eu sou um profissional e vou cumprir a minha função, eu acredito que quase tudo, ou tudo que aconteça e seja filmado, seja ao meu favor. Tá? Eu passo nesse momento. Claro. Dessa forma. Eu penso dessa forma, né? Nós vemos aí instituições do primeiro mundo, né, que já usam câmera há muito tempo. Sim. Nós vemos agora até na guerra, né, militares lá na Ucrânia e da Rússia utilizando câmeras individuais, né? Sim. Isso faz parte de uma estratégia de planejamento, de estratégia de atuação das forças, né? Isso é bastante positivo, né? Há quem desligue. Pode haver. Mas se for feito alguma coisa, né, dessa maneira,
vai ser apurado por quê? Porque ele não pode desligar. Pelo contrário, né? Existe um mecanismo na própria câmera que no momento de atendimento de ocorrência se liga um botão que é uma gravação mais completa de toda daquela ocorrência. Né? Então, na atuação do policial, além da gravação normal que é feita na câmera, é feito mais algo a mais, né, que realmente grava tudo. Né? Então, se houver algo nesse sentido, querer desligar a câmera, que já chama atenção, né? Por que desligar? Eu gostaria de ligar a câmera. Né? Se eu estou ali num momento que eu estou sendo xingado, agredido, ou atendendo até muito bem uma ocorrência, salvando uma criança, por que eu não quero que filme? Sim. Né? Então eu quero que filme. A não ser que vá fazer alguma coisa errada. Pode-se chegar a isso, que foi desligada a câmera porque se quis fazer alguma coisa errada. Volto no começo, profissional. Você também não perde Você vai lá, mas volta. Você sempre está sabendo os pontos. Pô, vamos lá. Ou você pensa que eu não observei isso, observei. Sim. A polícia é profissional. Sim. O policial sabe das normas e da lei. Né? A norma que regula a câmera é muito clara, o policial é treinado para usar a câmera. Se ele agiu erradamente, foi porque ele quis. Né? Então eu sou assim, muito claro. Né? E ele está sujeito a responder. Disciplinarmente, penalmente e assim por diante. A quarta companhia em Porto Feliz, como é que está? Uma companhia que tem uma sede boa, que está passando por uma reforma, inclusive, né, com apoio inclusive da Prefeitura de Porto Feliz. Né. Temos o capitão aqui, o capitão Turri. O capitão Turri é uma pessoa muito boa, mora aqui hoje em Porto Feliz, né, é um morador de Porto Feliz. Que bom. Né. Isso daí Eu não tive o prazer de conhecer ainda. Que faz toda a diferença, porque tem compromisso com a cidade. Né. Claro. Acaba sendo um compromisso profissional e também pessoal, né, que tudo dê certo. E tem os meios necessários de uma companhia, tem a questão de índices criminais, são índices que estão em queda, né? Nós de 2019 para cá, esses dados estão no site da Secretaria de Segurança Pública, são abertos, né? Tanto os dados de produtividade policial, quanto de índices criminais, que são as ocorrências registradas. Né? Elas são índices que são públicos, né? Que são colocados à disposição de todas as pessoas que queiram observar, e a gente vê uma queda. Né? E tem algumas ocorrências que podem até algumas pessoas falarem assim, mas a pessoa não registra, que é um erro, né? Vamos chamar assim, porque a polícia usa muito o que já foi registrado para o seu planejamento. Né? Que hoje em dia o policial militar, ele sai para fazer o seu trabalho na rua, ele não sai aleatoriamente, ele já sai com locais, com missões específicas, todas as guarnições saem disso. Então, tal hora é importante que essa viatura esteja em tal lugar. Por quê? Porque ali existe uma mancha criminal, quer dizer, ali tem uma probabilidade de ter um problema maior. Ali naquele local tem pessoas que estão reclamando da falta de sensação de segurança, que é uma coisa diferente Exato. Do índice criminal. Né? Então, é feito todo um planejamento, e hoje nós temos ferramentas inteligentes para fazer isso também. Não é só manual, né? Não é a percepção de alguém, são ferramentas inteligentes que nós temos, que indicam qual é o melhor momento e qual a melhor localização das viaturas, o que elas têm que fazer, qual a modalidade de policiamento. Às vezes é interessante que haja um policiamento de bicicleta, que não é o caso de Porto Feliz, que não tem, né? Mas de bicicleta. Ainda bem, porque a cavalo, cidade. Mas às vezes alguns locais e horários poderia até ser empregado. Mas aí eu não sei a disponibilidade para que isso acontecesse. Né? Ou então a necessidade. Estou dando um exemplo hipotético. Então a polícia hoje ela usa muitas ferramentas inteligentes, né? Algumas que são de acompanhamento imediato, e outras que são de análises mais um pouco depois do que os fatos aconteceram. Por isso que é importante as pessoas levarem as informações à polícia, falarem com a polícia, via internet, tem diversos canais que podem ser feito contato com a polícia. Tem o telefone 190, que todo mundo conhece, que é o telefone de emergência. Tem o telefone que é o 181, que fala sobre as denúncias, que podem ser inclusive anônimas, né? E diversos canais de comunicação com a polícia
polícia precisa de informações. Isso é Claro. imprescindível. E o registro das ocorrências. Às vezes uma ocorrência de menor grau de criminal, vamos dizer assim, ou que a pessoa fala, não vou registrar a ocorrência, mas pode ser importante. Às vezes eu não sei o que aconteceu, né? O comandante, ou quem está fazendo o planejamento do policiamento, o próprio policial que está na rua, né? Não sabe que em determinado bairro houve já, por exemplo, 3 furtos de hidrômetro. 3 furtos de botijão de gás. Você, eu não vou lá na delegacia, eu não vou entrar no sistema online, que muitas ocorrências podem ser feitas pela internet mesmo, né? Pelo telefone a pessoa faz o registro da ocorrência, né? E não faz esse registro. Mas isso é importante para saber que algo está acontecendo, né? Isso faz parte da segurança, isso é muito importante. Como eu disse, tem os números e tem a sensação de segurança. As duas coisas têm que estar equilibradas. Às vezes nós temos quedas no número de ocorrências em determinado local, né? E às vezes as pessoas não estão se sentindo seguras. E outras vezes nós podemos ter alguma área que está até em situação mais complicada, até em aumento de algum tipo de crime, né? E as pessoas estão se sentindo seguras, né? Então é algo muito complexo e importante as pessoas se sentirem seguras, né? Ter aquele apoio da polícia, né? Uma das formas é o contato delas com a polícia. Agora, o efetivo de Porto Feliz está bom. Tá bom, é suficiente. É suficiente. Nós temos também a atividade de, como eu disse, DGEM, né? Que funciona aqui na cidade. E isso aumenta o efetivo diário, né? Temos também operações que são feitas pelo batalhão. Muitas vezes vem a Força Tática fazer operações aqui. Tem o próprio BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais, que é sediado em Sorocaba, que fazem operações aqui e fazem o patrulhamento ostensivo, buscando essa sensação de segurança das pessoas, né? Então, o efetivo é suficiente. A prova disso são os crimes com violência, porque quando nós temos um crime com violência, normalmente nós temos uma ideia mais fidedigna do que acontece e do que é registrado, né? Um exemplo disso é o homicídio. Se houve um homicídio, ele é registrado. Então nós podemos falar que quase 100%, não posso falar totalmente 100%, porque pode desaparecer uma pessoa e ela ter sido vítima de homicídio, né? Mas quase 100% dos homicídios são registrados. Então nós temos assim algo muito concreto do que aconteceu com o que foi registrado. E os crimes violentos são assim. A pessoa, se ela é agredida na rua, normalmente ela faz um boletim de ocorrência. Se ela é assaltada, agredida num assalto, toma um tiro, uma facada num assalto, ela registra essa ocorrência. Tem ocorrências que são registradas, né? E nós vemos esses índices que são os que mais preocupam, né, que tem a violência contra a pessoa, em queda, desde 2019. Que bom. E nós vemos a parte do tempo relacionado, né, que passou a pandemia, que pode haver alguma diferenciação, mas nós já vemos em 2021, depois da abertura, e 2022, a tendência de serem menores os índices criminais que 2019. 2021 já foi bem menos que 2019, todos os índices. Então, a polícia está fazendo o seu papel aqui no município. Logicamente, como eu disse, integrada. Não faz sozinha. Claro. Não é só a polícia militar. Claro. Quando nós falamos disso, nós falamos da Guarda Municipal, né, que tem o seu papel importante no município, a Polícia Civil, que tem o seu papel importante no município, né, que são forças de segurança que estão atuando aqui, e se elas estão atuando de maneira efetiva, isso tende a dar resultado. Vamos falar um pouco do Coronel Cimeira. Você começou... faz 32 anos que você é policial militar, mas você passou por vários locais. Começou onde? Como tenente, onde? Eu me formei em agosto de 93. Com a minha formatura eu fui para a área de Barueri. Eu trabalhei ali na região, no policiamento. Trabalhei como comando de força patrulha, que a gente chama, né, que é o tenente responsável pelas viaturas que estão trabalhando na rua. Trabalhei na Força Tática, que na época chamava Tático Móvel, de Barueri e da região. Boa região, hein? Uma região muito boa.
muito boa. Para trabalho é muito Para trabalho, e a gente aprendeu bastante lá, né? Sim, quanto mais serviço, mais se aprende, né? Aprendemos bastante. Fui muito feliz lá naquela região, né? E é uma região que tinha locais, assim, de poder aquisitivo muito alto e também muita gente em situação de... O contraste, né? De deficiência de tudo, né? Então, a gente vê a carência, melhor dizendo, de uma série de coisas, né? Principalmente naquela época, né? Pegava Carapicuíba, alguns locais lá, a parte periférica desses municípios, né? A pessoa era carente. E quem ela podia se socorrer era a polícia militar. Era a polícia militar. Isso eu falo assim, sem medo de errar, de ser contestado, né? É aquilo que ela chamava para tudo. Ó, pegou fogo, chamou a primeira polícia. Meu filho sumiu, polícia. Tudo é polícia militar. A briga do vizinho é polícia. Você, como quando tenente, foi desacatado alguma vez? Olha, tive ocorrência assim de desacato, né? Foram registradas e... E carteirada, coronel? Olha, eu não tive muito trabalho com isso na minha vida. Mas teve. As pessoas, por exemplo, a carteirada em relação a mim, por exemplo, alguém que me conhece. Se conhece, não fala. Já não pede, porque vai saber que pode ouvir alguma coisa até que não goste. Né? De querer se valer dessa proximidade. Sim. Né? E outras pessoas nunca tive problema assim de carteirada, né? Aquele que você para numa blitz e coisa e tal, e ele já quer mostrar serviço. Existem às vezes algumas pessoas que podem fazer isso, né? Mas conversando, com paciência, com educação, se chega ao término disso. Se chega, né, a aprender o sujeito. Se chega ao término disso, né? Podendo até chegar à prisão dele. Né? Claro. Mas isso ninguém quer, né? Numa ocorrência pequena ou de uma fiscalização, chegar numa prisão. Isso não é algo que a gente busca de forma nenhuma. E, por exemplo, a câmera, como a gente falou agora, se eu estou tratando... Um aliado extremamente aliado. Se eu estou tratando o cidadão como um cidadão, com respeito, com educação e cumprindo a lei, a câmera é um aliado. Sim. Você pode até advertir novamente, ele já vai estar vendo. Tá gravando, você que sabe. Ele já está vendo, ó, se o senhor vai continuar falando o que o senhor está falando, o senhor sabe que o senhor está sendo gravado. Isso aqui vai ser encaminhado para a justiça. As gravações são encaminhadas para a justiça nos processos. Sim, né? sim. E é prova contra a pessoa que está fazendo errado. Eu atrapalhei você estava contando da sua... Toma mais uma água aqui. Pode tomar. Tem mais água aí, Murilo? Tem. E não é do SAI, viu? Pode ficar tranquilo. Não. Tá ótima essa água. Mas então, na sua carreira como tenente, depois capitão, você trabalhou em Sorocaba várias vezes, né? Sim. Só um detalhe, eu tomo a água do SAI da minha casa. Logicamente ela passa por um purificador, mas eu tomo a água do SAI, tá? Que foi falado, que é bom a gente esclarecer. Não, mas fui eu que disse, não tem problema nenhum, você não passa pelo crivo. Tá certo. Então, trabalhando naquela região, depois de um tempo eu vim para Sorocaba. Em Sorocaba eu trabalhei no 7º Batalhão, diversas funções. Depois eu vim para a área do 40º Batalhão, né? Que hoje foi dividido no 50º Batalhão, que Porto Feliz pertence ao 50º, né? Antes era tudo 40, tudo 40º Batalhão. Trabalhei em Votorantim, trabalhei em Porto Feliz, né? Acho que até lembra quando eu trabalhei aqui, né? Não lembro. Eu comandei a polícia aqui em Porto Feliz, acho que praticamente um ano, né? Trabalhei em Itu, um tempo também, depois Votorantim novamente, Sorocaba já no CPI 7. Daí eu fiquei acho que uns 2 anos no CPI 7 e fui promovido a capitão. Com a minha promoção a capitão, eu fui comandar o policiamento em Itu. Daí eu fiquei todo o tempo de capitão em Itu. No 50. No 50, que já era 50, né? Antes era 40, mas já tinha criado o 50º Batalhão. Mas com você a divisão. trabalhou um tempo na inteligência também. Trabalhei um tempo também como tenente e depois um pequeno momento como capitão. Né? É ruim. Não, é ótimo. É ótimo. É ótimo. Né? A inteligência, na inteligência passa uma parte estratégica, passa algo que é relacionado às informações, né? E se pode contribuir muito com isso. Né? E hoje,
nenhuma organização vive sem a sua inteligência, né? Sem as informações, É verdade. sem a análise do que está acontecendo no cenário, Sim. né? Sem prospecção de futuro, sem nada. Sim. Então a inteligência é importantíssima. Então é uma área que eu gostei muito de atuar, apesar de não ter atuado tanto tempo. De Itu, fui promovido a major. Voltei para Sorocaba. Trabalhei mais um tempo em Sorocaba. Com a minha promoção a tenente-coronel, fui trabalhar na diretoria de finanças da Polícia Militar lá em São Paulo. Lá no chamado Panelão. Você devia ganhar por quilômetro, porque, nossa senhora, não? Mas é normal. Normalmente os oficiais têm essa mudança, sim, né? Sim. Aí eu acabei ficando até pouco tempo, acho que eu fiquei uns 6 meses na diretoria de finanças como tenente-coronel. Eu chefiava lá uma divisão, que é a divisão de processos lá, e fui comandar o presídio militar Romão Gomes, local onde eu fiquei praticamente 2 anos lá, no presídio Romão Gomes. Com a minha promoção a coronel, fui comandar o CPA M11, que é a Zona Leste de São Paulo, fica na Zona Leste, no início da Zona Leste, divisa com o centro. Uma região também com características bem próprias, porque ela tem uma área pequena em comparação ao CPI 7, mas uma densidade populacional muito grande e de passagem também, né? Chega a passar, num dia de grande movimento, na área, a população do Uruguai, do CPRM-11. Que vão para a Zona Leste, vão para o centro, né? Então, movimento de pessoas muito grande, estradas que iniciam ou terminam ali, Dutra, etc., né? Então é uma experiência diferente. E uma área também periférica, sim, que existe nessa região, com pancadões, com uma série de coisas. A área tradicional, como a Moca, onde tem características até de interior, então é pequena e bem diferenciada. Aprendi bastante lá também, nessa unidade, e acabei vindo para o CPI 7, né? Uma unidade assim, excelente, uma unidade onde eu me sinto em casa. Já trabalhei 2 vezes no CPI 7, né? Em outros postos, em outras funções, lógico que não era o comandante, onde meu pai comandou. Exatamente. Então é um local que a gente tem assim, um apreço muito grande e aquela responsabilidade do comandante, lá que foi falado no começo, né? A responsabilidade pessoal de que tudo dê certo, né? Não quer cometer nenhum ato que possa manchar o CPI 7, essa unidade tão tradicional, né? E profissional, logicamente. Eu lembro porque eu fiz a cobertura jornalística do seu pai, quando foi comandante. Nós estávamos conversando antes da gravação. Isso. E o jornal deve guardar ainda as fotos da época lá. E meu pai também deve guardar, porque ele guardava todas essas reportagens. Eu passei não sei se eu passei algumas fotos para ele, mas tem bastante ainda no jornal. Sim. Antigamente eu tinha o filme para revelar, não hoje essa moleza de tirar com digital, né? Você qual é a sua vida como policial, qual é o fato que realmente te deixou ou preocupado, ou constrangido, ou que a emoção tomou conta? Olha, muitos fatos, né? Eu não posso elencar um maior que o outro. Sim. Né? Tem fatos que marcam a gente, né? Mas tem um que marca mais, né? Eu não posso elencar em termos de ser mais grave ou menos grave, né? Dá um exemplo, mas então. Vou dar mais de um exemplo. Eu não gostaria de dar apenas um exemplo. Quando morre um companheiro nosso em serviço, né? Nós temos que ir lá no enterro desse policial e ver a família dele, ver tudo, o que acontece, às vezes filhos pequenos chorando, né? E o policial morreu em serviço, seja baleado por um marginal, seja por um acidente de trânsito, que acontece bastante também, que muitas vezes a viatura da polícia tem que andar até em situações mais severas do que um veículo normal no trânsito, né? Então o risco ele é aumentado, até é uma dificuldade um policial conseguir fazer um seguro de vida, sabia disso? Né? Não são todas as instituições que fazem, viu? Poucas, porque é uma análise de risco e acha que, né, chega a uma conclusão que a atividade gosto de pagar seguro mesmo. É mais as complicado. Seguradoras não querem saber disso. Então, são situações assim que marcam a gente, né? Infelizmente, eu já fui em vários de policiais que morreram em serviço, né? Tanto em acidente como baleados, né? Em ocorrências policiais. São situações que marcam. Também situações em que envolvem vítimas
Socorro, que eu já socorri crianças, por exemplo, em acidente de trânsito. Uma criança de um acidente que eu vi acontecer, eu estava passando na rodovia com a viatura, lá perto na entrada de São Paulo, eu vi acontecer, como eu estava na cena ali, fui o primeiro a chegar, tentei ajudar a socorrer a criança, né, uma família que estava no veículo, e essa criança foi nos meus braços na viatura até o hospital, né? Tomar mais uma água. Claro. E essa criança estava, inclusive, com um olho praticamente todo destruído, né? Todo machucado, foi arrancado o olho dessa criança, uma criança pequena no meu colo, né? E ela tentava falar comigo, eu fui falando com ela para ela não desmaiar, né? E conseguimos chegar até o hospital, lá ela teve uma parada cardíaca logo na chegada, mas ela foi reanimada e sobreviveu, né? Perdeu uma visão. Nós fizemos um contato depois, uns 30 dias depois do acidente, com a família, e ela estava na casa, estava brincando, né? E não teve sequelas maiores, mas quase morreu, né? É um fato que eu posso dar como exemplo, sim, né? Sim. E da criança naquela situação, né? São situações que marcam, a gente nunca mais esquece, né? Então esses dois fatos é o que me vem assim de momento marcantes. Mas a atividade policial, ela é... Bom, assim, 32 anos deve ter muita coisa passou a gente por aí, né? pode ser surpreendido, até surpreendido entre aspas, né? Que a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, por situações muito diferentes. Seja uma enchente, como eu falei, uma tropa de ações contra o crime organizado atuando numa enchente, né? Pode se deparar com uma vítima de um acidente de trânsito, pode atender uma ocorrência, e uma ocorrência que há lá um desentendimento entre familiares e haver um fato muito grave no meio dessa situação toda, o policial ser atacado, o policial morrer, como eu vi em Votorantim, né? Chegou lá numa briga de um marido com uma mulher, para que foi atender a ocorrência, para que chegou próximo da casa, o marido sacou uma arma e atirou. Ele acertou o pescoço do policial e matou o policial, né? Numa ocorrência que é até, vamos chamar assim, rotineira. Essas desavenças familiares, de vizinhos, são ocorrências que sempre acontecem em todos os lugares, né? Mas às vezes acontece uma tragédia, né? Então, a atividade policial, ela é muito dinâmica. No momento ele está num local onde ele até se sente bem, está sendo prestigiado, homenageado. No minuto seguinte ele está no meio de um esgoto atrás de um marginal, às vezes, que fugiu para uma galeria de esgoto. Então é muito dinâmico, é muito incerto o que acontece, né? E, portanto, acontecem muitas coisas. Para a gente terminar, coronel, o ingresso na Polícia Militar e depois as patentes. Certo. O cidadão pode entrar na Polícia Militar fazendo a Escola de Soldados ou entrando na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. São as duas portas de entrada que nós temos no nosso sistema de ensino, né? Cada um com seus requisitos. É um concurso público, né? Que se abre e as pessoas, dentro dos requisitos próprios, né? Determinados para cada carreira, né? Para cada função, melhor dizendo, se inscreve, faz a prova do concurso. Se aprovado, parte intelectual, parte física, de investigação social, né? Ele acaba, psicológica também, acaba sendo convocado dentro das vagas para fazer a escola, tanto de oficiais quanto de soldado. A escola de soldado, 1 ano. Requisito? Eu não lembro, não me recordo todos os requisitos agora, mas tem requisitos de altura, de idade, né? E em questão de antecedentes criminais e condenações, né? Escolaridade. A idade limite, a escolaridade tem que ser o colegial, o mínimo colegial para soldado, né? E ele faz 1 ano de escola, saindo da escola de soldado com diploma de nível superior, né? O policial que é formado na escola, ele passa por um estágio probatório depois, né, de 2 anos, e ele então passa a ser soldado de primeira classe, que é a função. Antes ele é um soldado de segunda classe, que é o nome da sua graduação, né, antes de terminar o estágio probatório. Acima tem a graduação de cabo, depois sargento. Para ele ser cabo, ele pode ir por antiguidade
ou merecimento, né, que é feita uma prova, na verdade, nesse merecimento, e um concurso interno, ele se inscreve e pode ser promovido a cabo. Para sargentos, da mesma forma, né, tem os seus requisitos próprios internos, quem pode e há interesse se inscreve e faz a escola de sargentos, que fica lá em São Paulo, né, aí já é uma escola realmente, né, aproximadamente 8 meses o curso de sargento, né, e ele sai com a patente de terceiro sargento, que é a primeira função efetiva de comando, realmente, né? Se fala que é o elo entre o comando e a tropa, né? É aquele que coordena as atividades dos cabos e soldados, recebe determinações do comando, né? Passa as necessidades ao comando, né? Faz com que haja um dinamismo maior e tenha função de comandamento e de coordenação, como sargentos, né? Indo agora para oficiais. O sargento ou o próprio soldado, com os requisitos de tempo, de escolaridade, ele pode se inscrever para o quadro auxiliar de oficiais, né? Então ele faz academia 1 ano do Barro Branco, né? Tendo os requisitos já vindo da própria polícia, né? Que normalmente que são 15 anos de trabalho, tem uma série de requisitos, né? Diploma superior, é um outro requisito que pode ser conforme o tempo de serviço. Ele faz o concurso interno, bastante concorrido também, faz 1 ano de academia e é declarado segundo tenente, né? É promovido a segundo tenente do quadro auxiliar da Polícia Militar, que tem funções específicas. A Academia do Barro Branco, tanto quem é da polícia pode se inscrever, que é um concurso aberto, quanto qualquer cidadão pode se inscrever, homem ou mulher, desde que estejam naqueles requisitos de idade, de altura, como nós já falamos, né? Passa por exame intelectual, exame psicológico, de investigação social, né? Físico, para fazer a academia. E, ingressando na academia, 4 anos de formação, né? Em período integral. Então, é uma das instituições de nível superior com maior carga horária que tem, onde ele vai ter matérias teóricas e matérias práticas, desde exercício de tiro, estágios em grandes eventos, participa de operações diversas, né, conforme o seu andamento no curso, né. Tem matérias de direito, de administração, né, uma série de matérias, a parte de sociologia, de aproximação com a comunidade. São diversas matérias com uma carga horária bastante alta, né? E ele é declarado aspirante. De 6 meses a 1 ano, que é 1 ano interstício de aspirante que pode ser reduzido, né? Ele é declarado, se for considerado apto, a segundo tenente. Daí, primeiro tenente, merecimento e antiguidade, capitão, merecimento e antiguidade, daí para cima ele tem que fazer um curso, que é também um concurso interno, que é um mestrado, chama curso de aperfeiçoamento de oficiais. Ele faz esse curso, apresenta o seu trabalho monográfico de mestrado, aprovado em tudo, no concurso, e no curso ele tem um requisito para ser major e tenente-coronel. Para ser coronel, ele já tem que fazer mais um curso, que é um doutorado, né, que é o curso superior de polícia, onde ele, a partir do momento que ele faz esse doutorado, apresenta também sua tese monográfica, é aprovado no concurso, faz o curso com aproveitamento, ele está apto depois, como tenente-coronel, a ser promovido a coronel, né? Que a promoção a coronel é apenas por merecimento. Resumidamente, como funciona os cargos, a sequência e a entrada na corporação. Isso é resumidamente, tá? Falando nisso, você é bacharel em Direito? Sim. E tem um doutorado também, Ciências Políticas e... Então, eu tenho doutorado e mestrado, né, em Ciências Policiais, né? Ciências Policiais e... São esse curso que eu falei, né, que é o curso de aperfeiçoamento e o curso superior, é reconhecido como doutorado e mestrado. Tenho pós-graduação em Direito Público e Direito do Estado pela Faculdade de Direito de Itu. Sou formado em Direito também pela Faculdade de Direito de Itu. Também tenho pós-graduação em Segurança Pública pela Uniso, né, Universidade de Sorocaba, e outros cursos e ordem aí pública, que eu faço. Né? Ciências Policiais e Segurança. O nome completo é Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Esse é o nome completo. Né?
Quer dizer, Aí tem o mestrado em Ciências Policiais de Segurança em Ordem Pública e o doutorado em Ciências Policiais de Segurança em Ordem Pública. quer dizer, é daí para aposentadoria ou não? Uma hora a gente aposenta, né? Não se sabe quando. O policial militar, ele pode se aposentar, né? Ele vai para inatividade ou para reserva, que é o nome correto que a gente dá, com 30 anos de polícia, né? De contribuição. Pode ter um tempo agregado se ele teve um trabalho fora antes de entrar, mas ele tem que ter hoje 25 anos, no mínimo, de polícia. Eu tenho já 32 anos de contribuição na polícia, então eu já tenho um requisito para me aposentar. Mas não tem vontade. Por enquanto não. Ainda a gente Cedo. analisa o melhor momento para isso, né? Mas a gente, né, ou eu falando na primeira pessoa de novo, para não falar, tem ainda outras coisas a serem feitas na Polícia Militar, tem muito ainda a doar à Polícia Militar. Coronel, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi muito importante para o nosso programa Vamos Conversar. Agradeço demais. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, como eu já falei no início, é muito importante esse entrosamento de todos os órgãos de imprensa, das formas de divulgação corretas das atividades da Polícia Militar, e isso está sendo feito nesse momento aqui. Então, em nome da Polícia Militar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Falo a todos que passem as informações para a polícia, registrem as ocorrências que porventura aconteçam, né? E tenham sempre na Polícia Militar um aliado. 190 emergências. Né? Em emergência, liga 190, a Polícia Militar vai estar ali, a Força Pública do Estado de São Paulo vai estar ali 24 horas para te atender. Então, nós agradecemos essa oportunidade. Anotado. E é você que ficou com a gente, muito obrigado pela audiência. Compartilhe, se inscreva, dê seu like.